a cada dia, dando sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias para ler a Santa Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6. É continuação. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o 16. Hoje a leitura é bem curta. Quem encontrou, eu convido a ficar de pé com toda reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e Tiago, seu irmão, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Santo Deus bendito, nosso Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada instante. Podemos ver o teu cuidado e nós agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é o nosso alimento espiritual. E nós queremos e nós precisamos ouvir a tua voz e ter a direção do Senhor nos nossos dias aqui. Lemos uma porção da tua palavra e pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos dando entendimento, compreensão das coisas espirituais. Em nome de Jesus. Nesta oração nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas trazidas no altar, depositado na conta da igreja ou no gasofilácio. E pedimos que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre o seu povo, conforme o Senhor mesmo prometeu. É a nossa oração, Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos ainda permaneçam em pé. É que nos chegou um pedido de oração aqui, é por Emílie, é isso o nome? Alguém confirma? Emílie, foi assim que eu li, que está na UTI, no Hospital da Unimed, e nos chega aqui o pedido de oração. Então, orem por Emílie. Santo Deus bendito, nosso Pai, nós entramos em oração neste momento diante do Senhor para interceder por Emílie, que está no hospital da Unimed, precisando de uma intervenção do Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça o milagre, que o Senhor pode fazer, que o Senhor tem o poder para fazer. Se necessário, o Senhor usa os médicos, porque o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. É a nossa oração ao Senhor, pedindo a intervenção do Senhor, pedindo milagre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Amém. Está tendo um barulho aí esquisito?
Eu ainda quero cantar com os irmãos o hino de número 299 do cantor cristão, 299. Onde quer que seja. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, sempre seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, para onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja que o Senhor me mandar, eu irei. Mas aí Ivani diz, na Amazônia não. Mas eu creio que se Deus me mandar para a Amazônia, vai transformar o coração de Vaneide e ela vai comigo, que eu não vou sem ela. Hã? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra na sequência do que nós estamos lendo e meditando nos cultos aos domingos. E na minha Bíblia tem um título, Os 12 Apóstolos. Nesse tempo, Jesus já estava com uma popularidade bastante alta. Muita gente seguindo o Senhor, ouvindo a sua palavra. Vinha gente de muitos lugares para ouvir a palavra. Até aqui, ele ainda não tinha escolhido os seus 12 apóstolos. Todos eram discípulos, pelo menos todos os que acreditavam nele, porque tinham muitos curiosos, tinham muitos que estavam observando para encontrar alguma falha para perseguir. Então tinha gente de todo jeito. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse acontecimento. Mas Lucas tem um detalhe que os outros não têm. Nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Esse detalhe que Jesus foi para o monte a fim de orar, antes da escolha dos apóstolos, não tem nos outros evangelhos. Mas Lucas registra esse fato e é importante. Meditando sobre este acontecimento e especialmente sobre esta palavra registrada em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, quando diz que naqueles dias Jesus se retirou para o monte, portanto, falando especificamente de Jesus, não diz que os apóstolos ou os discípulos foram, mas diz que ele foi. Onde nos parece que Jesus queria, em um momento específico, estar em conversa com o Pai. Era algo que Jesus não abria mão. Aliás, se você ler o evangelho escrito por Lucas, você vai ver
como Lucas enfatiza a importância da oração. Só Lucas registra que no batismo Jesus estava orando, e enquanto orava, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Só Lucas registra que quando Jesus foi escolher os apóstolos, antes ele passou uma noite de oração, e parece que foi só. Só Lucas registra que no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, foi com o propósito de orar. Veja como tem uma importância grande o exercício da oração. E aí eu quero perguntar, você crê em Jesus? É discípulo de Jesus? Você dá importância à oração, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu? Todo crente precisa dar importância à oração. Antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo importante, ora. Conversa com Deus. É importante. É muito importante. É preciso orar. Jesus nos deu o exemplo que é preciso orar. Enquanto vai fazer algo, vai orando. Vai conversando com Deus. Vai pedindo ajuda, vai pedindo orientação. Quando nós oramos, estreitamos o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, é preciso orar. Certamente um dos nossos maiores problemas é tomar decisões por conta própria sem orar. É preciso orar. Muitos ainda dizem, orem por mim. Não está errado não, pedir oração, viu? Mas tem que orar também. Tem que orar também. Só ora por mim e não ora? Então, como é que fica esse relacionamento com Deus? É via terceiros? Jesus nos ensinou que nós precisamos orar. E ele mesmo deu o exemplo. Então, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Subi ao monte para orar. Algumas pessoas pensam que o monte é assim, um negócio mágico, que lá o negócio vai acontecer. Não é bem isso. Mas não é pecado também subir no monte e orar. A gente já subiu algumas vezes em um monte. Eu lembro que eu fui várias vezes e lembro de uma vez que foi um número considerável. Vários irmãos foram no monte. E é importante orar no monte. Mas é importante orar, se reunir. Aqui é um lugar apropriado, onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, para adorar, para aprender da palavra, para estar em oração, em comunhão uns com os outros. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Agora eu fico imaginando esse momento de oração sozinho. Quando a gente vai orar, sempre chama outros, né? Não quer orar só. Mas há momentos que é eu e Deus. Deus e eu. Você tem esse entendimento? Que é preciso orar? E a orientação da palavra de Deus é orai sem cessar, é vigiar e orar. Temos as nossas aventuras, agimos do nosso jeito, queremos fazer as coisas acontecer, dá errado, quebramos a cara, sofremos, causamos sofrimento a quem está perto da gente, muitas vezes porque não oramos. É preciso orar. Jesus é o nosso exemplo e ele mesmo incentivou que devemos orar.
Ele passou a noite orando. No versículo 13 está escrito: e quando amanheceu, então passou a noite, né? E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E aí, quando fala de discípulo, você entende como a multidão dos que creem. Não refere apenas aos 12, mas à multidão dos que creem. Ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Nem todos foram chamados para ser apóstolos. O convite para ser discípulo, para ser seguidor, é estendido a todos. Mas o convite para ser apóstolo é específico. E Jesus chamou 12 dentre os discípulos, aos quais chamou de apóstolos. A palavra apóstolo literalmente é enviado. É aquele que é enviado em nome de alguém, comissionado para levar uma mensagem. E os apóstolos que Jesus escolheu tinham esta missão de levar a mensagem de Jesus, de levar a mensagem do Senhor. Todas as listas dos apóstolos sempre começam com Pedro, ou Simão Pedro. A importância que esse discípulo tinha no colégio apostólico. No versículo 14, diz que era Simão a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João. Aqui é duas duplas de dois irmãos. Pedro e André eram irmãos, João e Tiago também eram irmãos. Além destes, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Algumas versões, quando se fala de Tomé, fala assim: Tomé chamado Díndimo. Você já viu essa expressão na sua Bíblia? Tomé chamado Díndimo. A palavra Díndimo quer dizer gêmeo. Isso quer dizer que Tomé tinha um irmão gêmeo, né? E ele era chamado assim, Tomé o gêmeo, né? Tomé chamado Díndimo. Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Simão, chamado Zelote, o Zelote. Nos dias de Jesus havia um grupo revolucionário que queria, a todo custo, na força das armas, libertar o seu povo do poder de Roma. E eram chamados de zelotes. Então o Simão, ele era desse grupo de revolucionário, e Jesus chamou para ser um apóstolo, para ser um dos 12 apóstolos. Judas, filho de Tiago, que é também chamado Judas Tadeu, o Lebeu, né? E, por fim, aquele que ganhou um adjetivo complicado, o traidor. O Judas, o traidor. O Judas Iscariotes. Né? Aí imaginou eu ser identificado com esse nome? Esse nome se tornou tão complicado que ninguém bota o nome do filho. Bota até Judas Tadeu, mas não bota Judas Iscariote. Ninguém bota o nome do seu filho. Esse é o Judas... Não, ninguém quer esse nome no seu filho. Esse é um nome complicado. Tornou-se o traidor. Mas aqui não tem traidor, aqui tem servo do Senhor. Aqui tem discípulo do Senhor. Aqui tem pessoas que amam Jesus, que querem andar com Jesus, que querem servir a Jesus, que querem testemunhar de Jesus. Irmãos, mas enquanto eu estava meditando sobre esta palavra, o chamado dos 12 apóstolos, então eu comecei a pensar e a ver textos na Bíblia onde se fala de apóstolos, onde se fala de chamado.
Porque o chamado para ser discípulo, ele é abrangente. Todos são chamados para ser discípulo. Mas para ser apóstolo, é preciso ser um chamado específico. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, está escrito que ninguém toma esta honra para si, a não ser aquele que foi chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Não é o homem que diz, eu sou um apóstolo. Não é. Tem que ser chamado pelo Senhor, assim como aconteceu com Arão. Ninguém toma esta honra para si, ninguém pode usurpar um direito que não tem, e se porventura fizer, será chamado de falso apóstolo. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, na carta à igreja em Éfeso, uma igreja zelosa pela doutrina, pelo ensinamento da palavra de Deus, que naqueles dias eles identificaram alguns que se diziam apóstolos, mas não eram, e foram achados mentirosos. Os apóstolos que Jesus escolheu, eles tinham uma missão, e a missão era fundar a igreja, lançar o fundamento da igreja. A igreja tem um fundamento, e o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos, e foram os apóstolos que lançaram, e ninguém pode lançar outro fundamento. Não tem outro fundamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, ele fala sobre o fundamento apostólico. Está aqui, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Quem lançou o fundamento? Aqui, Paulo lançou o fundamento. Como apóstolo de Cristo, ele lançou o fundamento. Que fundamento é esse? É a doutrina de Cristo, é o ensinamento de Jesus, é a palavra de Jesus, ele lançou. Mas ele diz ainda no versículo 10 que outro edifica sobre ele. Quem é esse outro que edifica sobre o fundamento que foi lançado pelos apóstolos? Esse outro que edifica são os pregadores que sucederam os apóstolos nas gerações seguintes, aqueles que sucederam os apóstolos na pregação. Eu estou entre esses outros que está edificando sobre o fundamento que já foi lançado. O versículo 11 diz assim, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. O lançamento já foi lançado. Vai dar certo, Arthur? Vai dar certo. O fundamento foi lançado. E nós não podemos inventar coisas novas. É preciso pregar a palavra. Nesse púlpito aqui se prega a palavra. Se abre a Bíblia e se lê a Bíblia e se explica a Bíblia e se prega a palavra. Não tem outra palavra. Não tem novidade, não tem inovação. E certamente o Espírito Santo vai estar iluminando a mente do pregador e a mente dos irmãos para compreender a própria palavra, para se alimentar com a palavra de Deus. Porque está escrito que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, disto viverá o homem. É pela palavra de Deus. Nós somos alimentados com esta palavra. A geração seguinte dos apóstolos, depois dos apóstolos, os líderes da igreja, depois dos apóstolos,
não eram chamados de apóstolos. Não eram chamados de apóstolos. A palavra no Novo Testamento que prevalece é presbíteros, que literalmente é alguém experimentado, geralmente uma pessoa com os cabelos brancos, uma pessoa experiente, que poderia liderar o rebanho de Deus, que podia orientar o rebanho de Deus, que podia dirigir o rebanho de Deus. Mas nem todos os presbíteros, os anciões, eram pessoas de idade. Nós temos o exemplo de Timóteo, que era um jovem. E era um jovem pastor, ministro do Evangelho de Cristo, chamado para ministrar, para pregar, para ensinar. A primeira geração, depois dos apóstolos, era o chamado de presbítero. Mas são pelo menos 4 palavras que identificam a mesma pessoa. A palavra que mais prevalece é presbítero. Aí alguns pensam, pastor, na Igreja Batista não tem presbítero? Eis-me aqui, Miguel de Melo Neto. O presbítero. Ou outro ali, Nailson. É o presbítero. Mas tem algumas igrejas que tem assim umas inovações, além do pastor, tem também o bispo, tem, esse aqui, Miguel de Melo Neto. É o bispo. Você sabia que a palavra bispo literalmente significa supervisor? E certamente por causa dessa palavra supervisor, alguns têm o entendimento que um bispo é um pastor grandão que vai supervisionar outros pequenininhos. Que é um entendimento errado. Observe, eu estou ensinando isso aqui, mas isso aqui não interfere na salvação. Os pontos principais da salvação é quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, é viver em santidade, é viver para a glória de Deus. Isso aqui é uma questão administrativa. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, o bispo é aquele que supervisiona aqueles que lhe foram confiados. A Igreja Batista Missionária, pela graça de Deus, o Senhor me chamou para ser responsável por elas. Portanto, eu sou o bispo de vocês. Pastor é aquele que pastoreia, é aquele que apacenta, é aquele que cuida. E ancião é aquela pessoa experiente. Então, as 4 palavras: presbítero, pastor, bispo e ancião, que está mais próximo aí de presbítero, né? O responsável. O apóstolo Paulo escrevendo, ou melhor, o apóstolo Paulo pregando para os presbíteros da cidade de Éfeso, quando ele viajava da Macedônia para Jerusalém, então ele encontra-se com os presbíteros em Atos, no capítulo 20, versículo 28, no versículo 17 diz lá, que ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Mas no versículo 28, ele falando para esses presbíteros, ele diz assim, o Espírito Santo os constituiu bispo. Vocês cuidem de vocês mesmos, cuidem de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispo, para pastorear, para cuidar, para apacentar a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Fica claro, não tem para onde correr. É a verdade, é a palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 1, logo na saudação, quando ele se apresenta como servo de Deus, como apóstolo de Cristo, ele fala do destinatário daquela carta. Aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1. E o destinatário daquela carta, ele distingue em 3 grupos. O primeiro são os santos. Os santos é a igreja. E santos aqui não entenda como já
glorificado, aperfeiçoado, mas aqueles que estão em processo de santificação, que são os santos de Deus. Vocês são santos, porque vocês são de Deus. Amém, irmãos? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. A igreja é composta de todos os santos, mas a liderança da igreja são os bispos e diáconos. E aí você observa bispo no plural, né? Em uma igreja local. Uma igreja pode ter vários pastores, vários bispos, né? Que são os responsáveis diretamente pela vida espiritual da igreja. E os diáconos, que são aqueles que cooperam com as coisas materiais, pondo ordem nas coisas, no culto e na vida, no dia a dia. Então, a segunda geração, a partir da segunda geração depois dos apóstolos, não eram chamados de apóstolos. Eram presbíteros, eram bispos ou pastores. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 1, tem aqui o texto que eu amo, que eu gosto, que eu tenho como referência de o que é ser um pastor. Se eu não conseguir é por causa da minha imperfeição, mas é o que eu desejo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, Pedro se coloca aqui também como presbítero. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, peço, versículo 2, que pastoreie o rebanho de Deus. Ele diz que os presbíteros é para pastorear o rebanho de Deus. Isto não é ser pastor? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. O pastor não é uma pessoa que manda nos irmãos, que tem o domínio sobre os irmãos. Não é. É para pastorear com amor, com espontaneidade, servindo de exemplo, sendo um exemplo. Eu quero dizer para os irmãos que o meu desejo é ser um exemplo para os irmãos. Na palavra, no trato, no compromisso, na responsabilidade, no dia a dia. Eu quero ser um exemplo. Olhem para mim, eu estou seguindo Cristo, eu estou seguindo Jesus, eu estou pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Podem olhar, abra sua Bíblia, acompanhe, compare, veja se está sendo pregado e vivido aquilo que está na Bíblia. Vamos viver a palavra de Deus. Não há outra palavra, não há outro fundamento, não há. A palavra de Deus é a verdade, hoje, amanhã e sempre, ela permanece. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. E é nessa palavra que nós vamos viver. É nessa palavra. Todos os nossos dias. Vamos servir ao Senhor, aguardando o grande dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus mesmo chama. O problema é que entre os chamados por Jesus, tem os oferecidos. E aí, meu amigo, para descobrir se é chamado ou se é oferecido,
se é chamado e tem realmente o Senhor, ou é um intruso no meio dos santos, meu Deus. É preciso sabedoria, discernimento, é preciso que Deus revele, porque na verdade, irmãos, a árvore não se conhece pela aparência, pela folha, pela casca, a árvore se conhece pelos frutos, foi Jesus que disse, e então é preciso observar os frutos e que Deus nos dê graça para discernir. Porque é mais fácil olhar para a aparência, olhar para as folhas, olhar para a casca. A gente vê tanta gente se impressionando com coisas que é um horror. Vamos viver a palavra. Nesta meditação, nesta noite, nós falamos que Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, ele subiu para o monte para orar. Ele foi orar. E ele passou a noite toda orando a Deus. Ele tinha que tomar uma decisão importante. Fica aí a lição. Vai fazer algo? Tem uma decisão para tomar? Ora a Deus. Conversa com Deus. Você pode dizer no seu coração, Deus, eu quero isso. Você pode dizer a Deus, Deus, eu quero fazer isso. Mas me ajuda a acertar na minha decisão. E certamente, se você orar e disser, Deus, seja feita a tua vontade, e alguma coisa der errado, não, aí você vai dizer, louvado seja Deus, foi um livramento. E se der certo, glória a Deus, deu certo. Então é preciso orar. Nós vimos também sobre os apóstolos, que foram chamados para lançar o fundamento da igreja. O fundamento que é a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. E esse fundamento é Jesus Cristo. Nós edificamos sobre o fundamento lançado, mas temos que edificar de acordo